Olá, Irmandade Literária, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você que está chegando aqui pela primeira vez no meu canal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Alexandre Rocha, onde eu tenho este canal, um produtor de conteúdos onde eu falo sobre literatura, tá? Para você que não é inscrito neste canal, eu peço a gentileza que você se inscreva, deixe também o seu joinha, isso ajuda o canal a ter engajamento, ele cresce. O YouTube entende que pessoas, né, que meu canal tem relevância e ele disponibiliza que outras pessoas tenham acesso ao meu canal. Lembrando que quando este canal ele chegar aos 500 inscritos, eu vou estar sorteando este livro do Cordy McCarthy, do Stella Maris. Fechadinho, lacradinho para todo o Brasil. Estou começando, né? Já terminei já o primeiro conto do Tolstói, tá? Que está me ajudando a entender, né, essa coisa maravilhosa que é os contos completos de Tolstói, que está bugando a minha mente aqui, tá? Vou ver se já nesse sábado agora eu consigo colocar o primeiro conto dele aqui já. Já li esse conto, vou colocar aqui no canal, tá bom? Tá os vídeos e recados. E agora nós vamos partir, né, para um difícil, complicado, mas necessário. A gente não pode, isso aqui não pode de forma nenhuma cair no esquecimento, sabe? Vou só virar um pouquinho a luz aqui para poder enxergar um pouquinho melhor. Isso. Já estamos na 12ª parte. Eu vou pegar aqui os pontos leves, se é que eu posso dizer que tem alguns pontos leves disso aqui, né? Para quem não sabe, eu estou fazendo um projeto aqui de Ravensbrück, o campo de concentração nazista de mulheres, tá? Então esse aqui é o 12º conto de Ravensbrück. Já se foram já são quase 300 páginas lidas, já foram 385 páginas desse, né? Eu estou fazendo capítulo porque eu acho que isso aqui tem que ficar guardado, isso aqui não pode ser esquecido, isso aqui não pode ser deixado de lado, né? Eu acho tão engraçado que tem muitas pessoas que gostam de chamar as outras pessoas de qualquer coisinha, chamam as pessoas de nazista, né? Uma coisa de para enfrentar a pessoa, para poder humilhar a pessoa, mas se as pessoas soubessem o que realmente foi nazismo, o que realmente a crueldade desses malignos, diabólicos fizeram com a humanidade, é descabido, é asqueroso. Então, eu vou dizer que agora umas coisas leves, que se dá para dizer aqui. Tem que tomar muito café, muita água, para você tentar digerir o que está aqui. Bom, aqui nesse campo de concentração, aqui, neste capítulo, nós vamos para a parte, como eu disse, que é o 12º capítulo, chama-se Costura. Aqui esse capítulo ele vai mais nos mostrar sobre o trabalho escravo, né? O que Himmler impôs às mulheres, tá? Então as mulheres, elas trabalhavam 8 horas seguidas, muitas vezes sem nenhuma pausa para fazer suas necessidades. Só que ele, não satisfeito, ele mandou que aumentasse mais o turno e elas trabalhassem 12 horas por dia. Chegou aqui uns casos aqui que as mulheres chegaram a urinar nas cadeiras onde elas estavam trabalhando. Então elas trabalhavam com confecção de roupa, né? Para ajudar os uniformes dos guardas alemães que estavam na guerra. Então assim, aqui vai contar de 2 caras que eram dono dessa fábrica, aí nem me lembro mais, é tão difícil. É como se fosse aquelas pessoas que fazem, me falta a memória, o nome correto das pessoas que desenham a roupa, que faz o corte para fazer essas roupas. O que esses homens faziam com essas mulheres? Então elas tinham uma cota por dia para fazer. E quando essas mulheres não conseguiam chegar nessa cota, elas eram espancadas. Então, jogavam as tesouras em cima dela, pegavam ela pelos cabelos, esfregavam nas máquinas até sair sangue. Elas eram espancadas, deliberadamente. E realmente era um trabalho escravo. E aqui tem uns casos aqui de algumas mulheres, que eu falo que pode deixar aqui um caso mais leve, que elas, sabendo que essas roupas seriam de uniforme para ajudar os alemães na guerra, elas sabotavam essas roupas. Então, ela tinha uma conferência, né, desses, vamos dizer assim, um alfaiate, esses caras, e conferia a costura, a linha e tal.
Só que às vezes elas observavam como é que esses alfaiates conferiam as roupas. Então eles observavam que certos pontos eles não conferiam, porque o negócio dele era fazer cota ali de entregar a meta. Né? Então elas colocavam um botão diferente do outro, colocavam uma linha diferente, ali onde era para costurar mais, costurava menos. E quando chegava realmente lá, tem alguns casos que, por causa dessas roupas aqui, alguns homens ficaram até aleijados, porque eles foram para o frontes com a Rússia. Né? E o inverno é crucial. Então, algumas ali, claro, quando eles descobriram o que realmente elas estavam fazendo, que estava tendo uma certa sabotagem, elas eram punidas. Então as punições era tapa na cara, era espancamento, era ficar no frio 4 horas em pé, no frio ali, comida era escassa. Ah, tem uma parte aqui que um desses caras dessa fábrica, eles eram tão cruel, eu não estou falando, não era nem homens ali da SS, né? O Himmler, eles eram apenas um capacho do Himmler. Então, ele mandou que aumentasse a produção. Né? Essas mulheres foram tiradas de Ravensbrück para essas fábricas para fazer isso. Né? Trabalho escravo. Isso conta as punições. Então, tem um caso aqui de uma veterana que já estava anos lá no campo, e quando eles ficavam bêbados, bebiam, eles tinham o prazer de espancar certas mulheres, escolheram uma mulher para bater nelas. E aí conta a história de uma jovem que foi tentar ajudar essa mulher, né, livrar daquele espancamento. Aí eles deram um chute no estômago dela com um coturno, né? E ela ficou ali no chão jogada, gritando, gemendo de tanta dor, né, que ela sentia. E descobri que depois, no outro seguinte, ela apareceu morta. Tem alguns casos aqui, por exemplo, que o Himmler, aí tem uma parte que é mais tenebrosa da história, que eu vi uns boatos, mas eu não sabia que isso era verdade. Que a empresa Siemens, é uma empresa que cuida dessa parte de elétrica, né? Entra no Google, escreve Siemens. Foi uma das primeiras empresas, né, que aderiram ao nazismo, e ela sabia dos trabalhos escravos. Ela sabia que o nazismo estava fazendo. Essa empresa, ela tinha algumas peças que ajudavam os caças nazistas para ir para a guerra, né? Alguns ali, aparelhos ali. Então, muitos prisioneiros, muitos judeus, foram trabalhar para Siemens como trabalho escravo para a empresa. E eles ganharam bilhões, muito, muito dinheiro. E eles sabiam que eram escravos, eles sabiam que eram judeus, que estavam sendo exilados ali. Então, esses homens, ela sabia que a mão de Himmler, eles foram mais de cerca de 3 milhões de judeus que trabalharam, trabalhos escravos da Siemens para favorecer os nazistas. Tem um caso aqui que é deplorável, que o Himmler, ele entendia que os homens, se eles tivessem sexo, eles trabalhavam melhor, né? Eles conseguiam trabalhar aumentar a produtividade deles, conseguiam trabalhar. E mandou que algumas mulheres, lá em Ravensbrück tinham mulheres alemãs prisioneiras, e também chamadas de antissociais, que estavam presas ali naquele campo de concentração, que às vezes seriam doutrinadas, né, ao novo ritmo alemão. E essas mulheres foram selecionadas para ir para o campo de concentração masculino para ser prostitutas, para dormirem com os prisioneiros, obrigadas. Então, virou uma verdadeira baderna. Elas eram obrigadas, né, por Himmler, a ter relações sexuais com esses homens que estavam no campo de concentração para que eles produzissem melhor. O que mais me deixa aqui abismado aqui, eu estou dando um resumo, gente, porque é difícil você pegar assim. Eu, felizmente, até no momento não fui agraciado, eu não tenho filhos, mas quem sabe um dia, né? Futuro a Deus pertence. Eu fico imaginando para pais e mães que teve seus filhos sequestrados, tirados das suas casas e foram para o campo de concentração por causa de uma coisa infame, de uma loucura, de uma perversidade,
de matar pessoas por acharem, porque não faz parte do seu sangue ariano, que elas devem serem mortas, que elas devem ser escravos, porque elas são inferiores. E aí tem um caso, aqui tem uns casos, por exemplo, já as mulheres mais velhas, que não conseguiam produzir, que não conseguiam fazer as cotas, essas mulheres, elas diziam para elas vestir roupa de civil, tirar roupa de prisioneiras, que era para ir para o centro lugar, que umas elas iam mudar para outro campo, ou elas seriam libertas. Só que, na verdade, elas colocadas dentro de um caminhão, ia para fora desse campo de concentração, ia para um lugar bem distante. E todas elas eram fuziladas. E mesmo lá do campo, de longe, escutava os barulhos dos tiros. E conto uma história aqui de um comandante aqui, que ele se gabava com os outros amigos, porque ele tem uma boa pontaria, então ele ganhava mais ações. Então ele tinha prazer de atirar, tinha prazer de tirar a vida daquelas mulheres. Então, já não bastasse o trabalho escravo, do espancamento, já não bastava todo o sofrimento, toda a agonia, que se não chegasse a fazer as cotas, e tinha um detalhe, era 2,5 minutos por cada peça de roupa que tinha que fazer. Senão, era tapa, era esbocimento, esfregava, jogava tesoura, cadeira em cima delas. Então, elas tinham que fazer essa cota. Era trabalho escravo. E tem uma parte aqui que conta de uma família, tipo assim, que ficasse bem, escrevi bem no começo desse capítulo, né, que tipo uma pessoa que mexe com maçonaria, né, e elas produziam, essa família, que não tinha nada a ver com nada, para mandar para esses campos de concentração, só que na verdade não sabia o que era. Mas depois foi sabendo como seria. Que esses caixões produziam para a SS e mandar para os campos para colocar o corpo das mulheres nesses caixões. Então eles ganharam muito dinheiro fazendo esses caixões. E conta uma das prisioneiras que ela viu as companheiras serem mortas, que depois de fuziladas, eram jogadas dentro do caixão. Mas depois o negócio virou, era tanta morte, era tanto fuzilamento, era tanta morte, que eles começaram a colocar 2 corpos em cada caixão. Era assim, gente, eu falo pra você, é tenebroso isso aqui, sabe? É que eu realmente, eu falo isso, são mais de 900 páginas, você olha assim, velho, cara, não dá, velho, pra você acreditar na loucura, na ansiedade, velho, desse povo, cara. Você fica chocado com isso, velho. Você não acredita no que você tá lendo. É uma loucura, velho. Sabe? É uma agonia que você... Eu não consigo falar mais daqui, sabe? É triste, velho. É triste. Deixa eu ver se eu consigo ler alguma coisa aqui, vai. Enquanto as 16 ampliadas das câmaras de gás entravam em funcionamento em Auschwitz e Birkenau, Ermut Kur, um marceneiro de Fürstenberg, continuava a fazer caixões para Ravensbrück em uma carroça adaptada para carro funerário e puxada por cavalos, da companhia de caminhões de Wetherweight. Transportava os caixões pela cidade até o queimatório de Fürstenberg. Cada um tinha uma placa metálica com o nome de número das prisioneiras mortas. Eu vou pular essa parte aqui que não dá. Tem uma parte aqui também que... O mais interessante aqui que nem as mulheres, as próprias mulheres, as guardas, né? Que muitas delas, elas estavam ali porque elas queriam ser da família, né? Elas concordavam com o que Hitler fazia, os benefícios eram bons. E tem uma parte aqui que é bem interessante, ó. Acho o que mais atraía eram os uniformes, opina Ilse, filho de professor de Fürstenberg. A família dela tinha parentes em uma aldeia local. Havia uma guarda em Himmelpfort. Lembro-me do dia que ela veio nos visitar toda uniformizada.
aldeões e a adoravam e disseram que estava muito bonita. Já então, muitas guardas mantinham relações com oficiais da SS e várias engravidaram. Se recorda que uma guarda deu à luz a um menino no campo, mas não se casou nem foi autorizada a cuidar do bebê. Ele foi mandado embora para ser criado pela irmã dela. Então, há relatos aqui que dentro do campo de concentração tem a parte ali da SS que tomava campo, quando aqueles campos de concentração, que muitas prisioneiras tiveram casos e relacionamentos sexuais com os guardas da SS, mas elas, por mando de Hitler, elas não podiam cuidar do filho dela, não podiam nem se casar, né? E elas eram mandadas, os filhos, os parentes que tinham que cuidar. E aí, o que mais, a idolatria por Hitler era tão grande que, às vezes, nem tanto pelo salário, nem tanto pelos tal benefícios, é sim por satisfação, por idolatria, por fanatismo. Então, elas andavam, essas mulheres, essas guardas, andavam com as roupas, os uniformes que eram muito bonitos, né? Para fazer inveja às outras mulheres, né? Essas guardas, o que elas faziam com as próprias prisioneiras para se mostrar superior, para poder cumprir-se a meta, porque tinha toda uma escala, os horários que elas tinham que levantar, os horários que elas tinham que arrumar as celas, os horários do trabalho. Então era tudo bem organizado, tudo bem listrado, escrito, melhor dizendo. Então existia aqui, você vê que até as pessoas que concordavam com Hitler, eles concordavam com o que ele está fazendo, eles concordavam nesse fanatismo, nesse novo terceiro Reich que fala. Se quem quiser me corrigir, fica à vontade. Você fica até nervoso de falar isso aqui. Existia a crueldade com essas mulheres. E não é só judias, né? Eram russas, eslovacas, polonesas, tchecas, acho que até francesas também, né? Alemãs comunistas, né? Que era contra o regime de Hitler. Então elas se aliavam ao nazismo por prazer, porque elas achavam que o que o Hitler estava fazendo era certo. Então contava, por exemplo, uma das guardas, que era mãe de família, e quando voltava para casa, e o trabalho até para as guardas era muito duro, porque era turno e retorno, e era uma quantidade muito grande de prisioneira. Quando elas voltavam para casa, elas nem olhavam para os filhos, contando aqui no livro. Então elas bebiam e achavam que o que estava fazendo com as prisioneiras é que era certo, que era correto, que essa raça inferior ao nazismo, ao alemão, que elas tinham que ser extintas, todas elas tinham que ser mortas. Então, é uma história muito deplorável. E você vai pensando que, assim, não tem lógica uma coisa dessa, sabe? E a produção, todo mundo sabe que... Todo mundo deve ter visto aquele filme, O Resgate do Soldado Ryan, né? Que fala ali quando os aliados, os americanos, entram na praia para realmente ir para cima dos alemães, né? E ali eles conseguiram, mas foi a duras penas, porque se você pegar bem no começo daquele filme Resgate do Soldado Ryan, que é bem pesado, ali teve muita baixa. Mal os soldados chegavam na praia, eles eram mortos pelos alemães. Eles conseguiram, mas ali tiveram uma baixa muito grande. Mas na verdade a guerra dos alemães, onde eles perderam, foi a guerra de Stalingrado. E quando os alemães invadiram Stalingrado, né, invadiram a Rússia ali, com toda firmeza, porque acharam que ia vencer Stalin, a produção aumentou mais ainda, né? As mulheres foram trabalhar muito mais. Então, pensa, as mulheres urinando nas próprias cadeiras. Não se conseguia fazer, muitas delas cochilavam na máquina, e uma das guardas levantava o queixo delas com o pé, né? Elas dormiam na máquina. Claro que umas também, com também a maneira de sabotar o exército alemão, então elas não faziam as costuras corretas para que os alemães sentissem frio, e disse em alguns casos aqui, por causa disso, alguns alemães, por causa do frio, né, nessa guerra, a fome e a escassez, eles foram congelados, ficaram aleijados, né? Isso sem contar que alguns foram mortos ali
por causa do frio. E Hitler não deixou que ninguém se recuasse. Então, nesse capítulo aqui, é literalmente o trabalho escravo. Tanto de homens, de mulheres. Essa parte das Siemens aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma parte que eu achei que deve ser interessante de ler aqui. Pera aí. Eu acabei tirando aqui o marcador de texto aqui, mas esse eu acho que é uma parte mais aqui relevante das Siemens aqui. Pera aí. Não, eu passei. Um pouquinho mais. Aqui, ó. Aqui. Eu vou achar aqui, ó. Pera aí que eu vou achar. Só um minutinho aqui, tá, gente? Pera aí. Então, a parte que essa parte eu quero finalizar. Eu quero finalizar. Pera aí. Aqui. Achei. Na preparação para a guerra, a Siemens, sediada em Berlim, perdeu milhares de trabalhadores convocados para o fronte. Para compensar a escassez de mão de obra, a empresa usou mais de 3.600.000 judeus para o trabalho escravo, na esperança de que o trabalho para a Siemens os livraria da deportação. Eles foram dedicados a operários e a empresa considerava valorizadíssimo. Em particular, as mulheres cujos dedos pequenos e ágeis se adaptavam bem às tarefas de precisão. Contudo, no início de 1942, o envio de judeus alemães para as novas câmaras de gás na Polônia já funcionava. E a Siemens precisava de uma nova leva de força de trabalho. Então, a perspectiva do trabalho feminino barato de Ravensbrück não poderia ter vindo em melhor hora. Além disso, a localização do campo era ideal. Afastada das regiões dos alvos de bombardeios aliados, possuiu excelentes lances de comunicação e eram convenientes para a sede da empresa em Berlim. Uma semana após a visita de Himmler ao campo, em março de 1942, Ovos de Paul, chefe logístico, escreveu a Siemens prometendo 6.000 trabalhadores do campo. A construção das instalações começaria no início de verão. Enquanto isso, Ravensbrück conhecia outras novas diretrizes de trabalho forçado ditadas por Himmler, algumas das quais postas práticas mais cedo. Uma delas, ditadas em carta a Paul, envolvia a criação de bordéis no campos masculinos, nas quais as mulheres de Ravensbrück figurariam como prostitutas, depois de visitar as predeiras do campo masculino, onde os prisioneiros esfomeados morriam como moscas. Himmler teve a ideia de revigorar os trabalhadores escravizados, como isca de cupons, para visitar um bordel. Na sua mente, a disponibilidade de sexo estimularia os homens a trabalhar melhor. Tem outra parte que página 70. O resultado foi um número cada vez maior de mulheres de Ravensbrück e prisioneiros de outros campos de concentração. Deviam trabalhar em regime de escravidão na fabricação de equipamentos, roupas e armas militares. Com a nova prioridade em mente, Himmler visitou as oficinas em março e teve um surto de raiva ao descobrir que mulheres designadas para o monótono trabalho nos teares continuavam trabalhando apenas em turno de 8 horas. Foram introduzidos turnos de 11 horas e períodos noturnos nas oficinas de costura, com cordas em produções rigorosas. Nas discussões com o comandante, Himmler revelou também que havia negociações com a gigante Siemens e com altos escalões de
Luftwaffe, para a empresa que construísse instalações em Ravensbrück. Então, tinha aqui uma ideia de construir a fábrica da Siemens no campo de concentração em Ravensbrück, e em tantos outros, né? Tinha essa ideia. Para a fabricação de partes elétricas para os caças. Então, a Siemens fabricava peças para os caças alemães, né? Claro, com a mão de obra escravizada dos campos de concentração, principalmente em Ravensbrück e Auschwitz também. O plano tinha implicações de longo alcance. Logo, as prisioneiros trabalhariam como escravos em algumas das principais áreas da construção bélica. Com o acordo também implicava outras negociações com a companhia da Siemens e Havkef, como se chamava. Então, como se chamava. Assim, a sua relação já foi muito próxima com o regime nazista. A Siemens foi uma das principais companhias alemãs a instalar uma fábrica no campo de concentração, a primeira empresa a explorar o trabalho escravo feminino. Então, aqui está claro, está evidente, né, que a Siemens, ela compartilhou, ela aderiu ao trabalho escravo de mulheres e também de homens também, né? Está aqui. Então, sim, aqui literalmente nesse capítulo aqui é trabalho escravo, tá? É literalmente isso. Então ali, além do ódio que eles tinham para os judeus, de matá-los, fuzilar, espancar e todo tipo de tortura que tinham, eles eram obrigados a ser escravizados. Tem uma parte já que, voltando um pouquinho mais para frente, da fábrica de costura, né? Os alfaiates ali, né? Eles roubavam muitas coisas de lucros que o Lucas tinha de roubar, por exemplo. Uma das pessoas que tinham algumas vestes, que tinha alguns pertences das prisioneiras, né? Que iam para lá e que costuravam, eles roubavam muito dinheiro delas e faziam literalmente orgia com as guardas ali, né? Então, não é uma coisa fácil de se ler, gente, um livro desse, sabe? Não, é muito taxativo falar isso aqui, eu chego até a suar. É um nível de crueldade que eu, sinceramente, eu não sei... Aqui fala que esses caras também, eles foram julgados pro Tribunal Internacional, foram enforcados, etc, etc. Mas foi muitas vidas aqui. O equilíbrio era muito... O desequilíbrio aqui vou iniciar com esse capítulo aqui. No início de 1942, mantos, cachecóis, chapéus, luvas, suntuosos das lojas mais chiques de Paris e Braga chegavam em Ravensbrück aos montes. Era uma espécie de aula de história das conquistas alemãs, contou uma das que trabalhava com peles. Às vezes tinham toda a Europa na mesa de trabalho. Víamos etiquetas de várias cidades. Havia belas peles, bordadas como se tivesse saído de um museu. A SS também ficou impressionada, particularmente com o gerente-geral da fábrica têxtil, Fritz Opnitz. Pegou o dinheiro, o ouro das roupas, dos mantos da pele, das mulheres e crianças judias e passou a viver como rei, escreveu Maria. Ébrio com suas riquezas, ele mal ocultava a corrupção e depois de fazer orgias com as guardas na sala da SS. Então, eles roubavam muitas coisas, né? Todas as roupas, confecções de Paris e Prada, das altas lojas de mosquito de roupa que eles traziam para essa fábrica, esse Brits, né, que era um corrupto, né, ladrão, né,
Você fala que vai adiantar. Se nazismo, eu tô falando um saco. Ele pegava esse dinheiro, né, e ostentava a sua riqueza e praticava orgia com as mulheres, com as guardas, na sala da SS, sabe? É, eu vou falar para vocês aqui, sabe? Eu tento fazer um vídeo de 20 minutos, mas não consigo, porque já passou 30 minutos e você vê que ainda falta coisa. Isso aqui é o mais leve que eu mostrei, que eu falei para vocês. É o mais leve, sabe? Olha, gente, eu vou falar para você isso aqui, sabe? Quando a gente tem, para quem é pai, quem é mãe, sabe? Eu fico imaginando os pais, os filhos perdendo os pais perdendo os filhos, muitos filhos estavam ali no próprio campo, foram gaseados, mortos nas câmaras de gás, fuzilados, mortos de tanto trabalhar, mortos de tanto espancamento, mortos por causa do frio, mortos por causa da fome. Tem uma parte da tem uma prisioneira que fala que se ela for liberta, mas ela acha que não vai ter como ser liberta, ninguém vai, mas nem a família reconhecer de tão magra e padra que tá, porque não tem comida. Não dá para você, quando você é pai, é mãe, ou mesmo que você não seja pai, mãe, você se sensibilizar com uma história dessa, sabe? É impressionante. É um dos livros mais pesados que eu já li na minha vida sobre a Câmara Brasil. E não tem nenhum filme. E eu duvido, tá? Posso estar equivocado, mas eu duvido que mesmo assistindo filme documentário, você vê uma coisa tão forte. Eu acho que isso aqui, por exemplo, um livro dele, não deveria virar filme, deveria virar um documentário, sabe? Uma série de pelo menos uns 10, 15 capítulos mais, porque o que tem de informação aqui, sabe, é espantoso. É forte. Você tem que ter o coração muito bem. Acaba de ler esse livro, sei lá, vai assistir um Chapolin Colorado, vai assistir um desenho pra você dar uma aliviada, bebe um café, como eu fiz aqui, bastante água, porque é difícil isso aqui, sabe? De coração, não é fácil não. Então tá aqui, gente, esse foi o décimo capítulo do meu projeto de Ravensbrück, que chama Costura, tá? O 12º capítulo. Quero agradecer pelos novos inscritos, quero agradecer pelo deixar o seu like. Eu sempre também estou postando também não só vídeo, né, colocando vídeo no canal, mas na postagem lá também, eu coloco foto, coloco as coisas lá também no canal, dá uma olhadinha lá, tá nas postagens, tá bom? Eu coloco lá de foto também, avisando sobre o nosso projeto do canal. Então esse foi o 12º capítulo de Ravensbrück, Costura. Mais uma vez, muito obrigado por novos inscritos, muito obrigado por você deixar o seu like, obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim, tá? Esse vídeo era para ter saído 7h30 da noite, né, hoje na sexta-feira, mas infelizmente não deu tempo, tive um imprevisto. Mas o importante é que o vídeo saiu ainda na sexta-feira, saiu hoje. Eu estou conseguindo manter minha meta de colocar pelo menos 2 vídeos por canal, 2 vídeos por semana no canal, mas eu estou com outras ideias aqui para colocar pelo menos de 3 a 4, porque tendo 5 vídeos no canal por semana. Vai chegar esse momento. E, gente, além da sua inscrição, desculpa me colocar um pouquinho mais e do seu joinha, deixe seu comentário também aqui no canal, aqui embaixo, entendeu? Isso também dá engajamento. É tão rápido, é coisa de 1 minuto você se inscrever, deixar seu like, deixar um comentário que vê o que você está achando no canal. Isso já dá engajamento no canal. Isso ajuda bastante, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.